Nesse vídeo eu vou te contar exatamente o que você precisa saber para não perder a sua bolsa do ProUni. Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. E hoje eu vim te contar o que normalmente não te contam sobre a bolsa do ProUni. Algumas coisas que tem só lá no manual do ProUni e você às vezes nem sabe que isso existe, tá? E são coisas que vão ajudar você a manter a sua bolsa do ProUni, fazer a manutenção da sua bolsa, a renovação dela e, claro, não correr o risco de perder essa oportunidade. E é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer para você não perder sua bolsa imediatamente é você fazer aquilo que é óbvio, mas que muita gente não faz, que é respeitar o prazo de comprovação da documentação. O pessoal do ProUni não quer saber se você quebrou um dente, se você foi viajar, se você estava trabalhando muito. Eles não querem saber disso. Você precisa respeitar o prazo que foi estipulado para você levar aquele tanto de documento até a instituição e assim comprovar os seus dados, comprovar que você realmente tem direito à bolsa, tá? Caso você tenha alguma dúvida sobre documentação, acessa esse vídeo que tá aqui em cima pra você, porque é um vídeo em que eu te conto todos os documentos que são necessários e lá nos comentários também eu até respondo algumas dúvidas mais específicas, então corre nesse vídeo porque ele é importantíssimo pra você. Além de respeitar o prazo para comprovar a documentação, você também precisa realizar sua matrícula na universidade. Muitas pessoas pensam que basta comprovar a documentação e já começar a frequentar as aulas, mas muitas universidades, eu diria que a maioria, você tem duas etapas. A primeira é lá com a pessoa responsável pelo setor do ProUni, que vai comprovar os seus dados no sistema e te dá o termo do ProUni, e depois normalmente a pessoa te encaminha para o setor de matrícula da própria universidade para que você faça a matrícula. E se você não fizer a matrícula, você não consegue frequentar as aulas, tá? Então tem que passar sim por essas duas etapas para você não perder a sua bolsa, porque caso você não faça a matrícula, comece a ir para aula sem ter feito a matrícula, as suas presenças não vão ser contabilizadas e você pode perder a vaga por conta disso. Nossa, mas como assim? Eu posso perder a bolsa do ProUni por conta de faltas? Sim, isso pode acontecer, tá? A verdade é que existe uma regra geral de presença nas universidades, né? Que é a regra de você ter no mínimo 75% de presença, tá? Só que para as pessoas que têm bolsa do ProUni, isso é um pouco mais complicado, porque se você não tiver essa presença, não vai simplesmente reprovar a matéria ou coisa assim. Você pode perder a sua bolsa, porque eles vão subentender que você não tem interesse naquilo, né? Não tem interesse naquele curso, não tem interesse naquela vaga, tá? Então você pode perder a sua bolsa, dependendo do período em que acontecer isso, a sua bolsa pode até mesmo ser passada para uma outra pessoa que estava, por exemplo, em lista de espera. Então você precisa ter no mínimo 75% de presença, isso em todas as matérias de todos os semestres, durante todo o seu curso, tá? Então assim, se você ficar doente por algum período, tiver uma viagem de trabalho, alguma coisa assim, numa época que seja período de aulas, é importantíssimo, na verdade é essencial, que você justifique as suas faltas na universidade. Então vai lá, leva um atestado, uma declaração, alguma coisa que deixe a universidade ciente de que você está faltando por algum motivo sério e importante e que você tem sim interesse na sua vaga, tá? Porque se você não fizer isso e você ultrapassar o limite máximo de faltas, que é de 25%, você pode sim perder a sua vaga. Esse aproveitamento mínimo de presença, ele é semestral, tá? Então, se num semestre você tiver, por exemplo, 40 aulas de uma disciplina, significa que você tem que comparecer em pelo menos 30 aulas daquela disciplina, tá? Ou 30 horas aula, de acordo com o método da sua universidade. E só pode faltar em 10. Então, isso vai ser proporcional ao número de aulas que você tem em cada matéria, ok? Além da frequência mínima, tem uma outra coisa que é quase o terror de muitos bolsistas do ProUni, que é o aproveitamento mínimo que você tem que ter no semestre, no caso das suas disciplinas. E ele também é de 75%, só que é uma coisa um pouco mais complexa de entender, então eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil, tá? E olha só, vamos supor que o Pedro conseguiu uma bolsa para o curso de Direito, e no primeiro semestre do curso ele vai ter 8 matérias, tá bom? Então, o que é
é esse aproveitamento mínimo de 75% no caso do Pedro? É o número de matérias que o Pedro é obrigado a passar e o número máximo de DPs que ele pode ter. Caso você não saiba, DP é uma sigla para dependência. É quando você não passa em alguma disciplina, sabe? E você fica pendente naquela disciplina ali. Então, quando a faculdade coloca uma nota mínima que você precisa para passar naquela matéria, você não atinge, daí você faz o exame e não atinge também, o exame é como se fosse uma recuperação, você fica de DP. Então, assim, bolsistas do ProUni têm um número máximo de DPs que podem ter por semestre. Esse número máximo de DP equivale a 25% das disciplinas do semestre. Então, no caso do Pedro, como ele tem 8 matérias, ele é obrigado a passar em 6 matérias e ele pode pegar no máximo 2 pendências, né, 2 DPs naquele semestre, tá? Agora, se ele tivesse, por exemplo, 4 matérias no semestre, ele teria que passar em 3 e poderia pegar DP em no máximo 1 matéria. Por isso que é uma coisa que muita gente fica com muito medo, porque tem matérias que são mais difíceis mesmo, e aí quando você é bolsista, você tem um limite máximo de DPs que você pode ter, e se você ultrapassar esse limite, você corre o sério risco de ser notificado pelo MEC e perder a sua bolsa. Existe uma outra coisa no caso dos bolsistas do ProUni que também tem um limite, que é o período para que você conclua o seu curso. Antigamente, esse período para concluir o curso, no caso dos bolsistas do ProUni, ele era bem mais curto do que é hoje, mas atualmente quem tem bolsa ProUni tem um período equivalente ao dobro do curso para concluir a graduação, tá? Então vamos supor que o Pedro faz curso de Direito, né? O curso de Direito na universidade dele tem duração de 5 anos, então o Pedro tem no total 10 anos para que ele conclua a faculdade dele. Isso gera um pouco de dúvida para algumas pessoas, afinal, se o curso tem duração de 5 anos, porque a pessoa vai ter 10 anos para que possa concluir, né? Mas acontece que nem sempre na universidade a vida da pessoa vai ser totalmente linear, sabe? Pode ser que você tenha alguns altos e baixos, fique doente, precise parar algum tempo, ou então no caso de licença maternidade e coisas assim. Então você tem um período mais longo para caso tenha algum imprevisto, ou então caso você queira trancar um curso por um período, caso vá para o exterior por algum período também. Então é bem interessante ter esse tempo um pouco mais longo, porque assim você não perde a chance de concluir o teu curso simplesmente porque aconteceu alguma outra coisa na sua vida. E por último, mas não menos importante, na verdade essa é a coisa mais importante, digamos assim, para você manter a sua bolsa do ProUni, fazer a manutenção da sua bolsa, é justamente a renovação da bolsa do ProUni. E diferente do que muita gente pensa, você não tem que fazer uma outra prova para renovar a sua bolsa, tá? A renovação de bolsa é simplesmente assinar um termo para você poder fazer a tua rematrícula naquele teu curso, naquela faculdade e continuar estudando sendo bolsistas do ProUni, tá? Para que você faça a renovação, você precisa ter a frequência mínima de 75%, precisa ter também o aproveitamento mínimo das matérias. Algumas universidades pedem novamente os documentos, né? Documentos atualizados para saber se você continua dentro dos pré-requisitos, mas muitas delas não pedem, então muitas vezes basta você assinar o termo e tá tudo bem, já pode fazer a rematrícula. Mas existe um período para essa renovação de bolsa. Muitas vezes a universidade não tem essa disponibilidade de sair avisando em todas as salas e mandando e-mail. Então é importante que você se atente a esse prazo, porque passando esse prazo você não consegue renovar a sua bolsa. Isso vai dar muito problema, pode ser que você perca a vaga, tá? Então você precisa respeitar o período de renovação de bolsa, ok? E bom, então por hoje é isso. Se você gostou de saber o que você tem que fazer para manter sua bolsa do ProUni, para não correr o risco de perder a sua bolsa do ProUni, clique em gostei, comenta aqui nesse vídeo também, se inscreve no canal se você é novo por aqui. Um big beijo, boa sorte nos seus estudos, sucesso e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!